Bom, para falar sobre essa possibilidade de paralisação dos metroviários, nós estamos recebendo aqui no Plantão da Cidade o Romeu Machado Neto, que é presidente do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais. Romeu, boa tarde. Obrigado pela presença aqui no Plantão. Boa tarde, Eustáquio. Boa tarde a todos os ouvintes da Itatiaia. Mais uma vez, obrigado aqui, agradecer a Itatiaia por sempre estar abrindo as portas, né, para a gente poder estar dialogando com a população, informando a população sobre os acontecimentos que envolvem o metrô aqui de Belo Horizonte. A categoria tem uma assembleia marcada para quinta-feira. Exatamente, às 18 horas lá na Estação Central. E essa assembleia para decidir já uma paralisação, uma possibilidade de paralisação, um estado de greve, um alerta para a CBTU, o que será? Duas situações serão colocadas em pauta nessa assembleia, né? Primeiro, a questão da aprovação do estado de greve. E segundo, a aprovação do caráter permanente da Assembleia. O que isso significa? O estado de greve como você falou, é um sinal de alerta para a CBTU, para o governo federal, de que nós podemos entrar em greve a qualquer momento. E a Assembleia em caráter permanente é que essa decisão pode acontecer a qualquer momento num caráter excepcional, extraordinário, bastando apenas uma convocação simples do sindicato para isso. No caso dos rodoviários, a reivindicação é aumento de salário. E no caso dos metroviários, o que vocês vão levar para essa Assembleia e possibilidade de estado de greve? É uma coisa que na nossa avaliação é até mais grave do que o salário. É a questão da discussão do futuro do emprego dos trabalhadores do metrô. Porque nós, desde que o governo federal aí está anunciando e tomando todas as providências para privatizar o metrô, nós viemos tentando abrir um canal de diálogo com o governo para saber como é que vai ficar a situação dos trabalhadores. E até então a gente não tinha nenhum canal. Nós tivemos que provocar o Ministério Público do Trabalho, já tivemos 2 audiências e temos uma outra audiência marcada para o dia 15, onde o governo se comprometeu, né, os representantes do governo, a trazer alguma coisa mais concreta em relação aos trabalhadores, para envolver os trabalhadores nessa discussão. Então não tem a ver com aumento de salário, é o receio de demissões com a privatização da CBTU aqui, da Superintendência do Trem Urbano de Belo Horizonte. Exatamente, até porque o governo já está tomando todas as medidas cabíveis para colocar em prática mesmo num primeiro momento, a cisão de Belo Horizonte, que foi aprovada inclusive no Conselho de Acionistas. Nós tentamos retardar esse processo via judicial, conseguimos uma liminar no primeiro momento, mas o governo recorreu, a liminar foi cassada. Então, no Conselho de Acionistas, onde figura o governo como o único acionista, foi aprovada a cisão de Belo Horizonte. Isso impacta diretamente a vida dos trabalhadores, já que a cisão, ela separa a unidade de Belo Horizonte da CBTU como um todo, que a CBTU é uma empresa nacional. E essa decisão, ela afeta os nossos contratos de trabalho. E até agora, nada foi dito em relação a como vai ficar os trabalhadores. Qual será o futuro dos trabalhadores no caso dessa privatização? Exatamente. Mas vocês são contra a privatização ou não? Nós somos contra a privatização, radicalmente contra a privatização, mas a gente sabe separar. Fazemos isso em 2 discussões. Uma coisa é o sindicato, enquanto representante da categoria, tentar a representação dos seus trabalhadores sobre como vai ficar o futuro dos seus trabalhadores, os trabalhadores do metrô, né, diante de uma privatização. E a outra coisa é uma discussão sobre quais as vantagens ou desvantagens de uma possível privatização. Por que vocês são contra? Nós temos dados para comprovar que a privatização de um serviço como o do metrô, ele é inviável para a população, ele traz prejuízo de fato à população e ele não é viável nem economicamente para o governo. Por quê? Porque é um serviço subsidiado, sempre será subsidiado. Porque se você tiver que tirar da tarifa do metrô a manutenção de todo o sistema, você vai tornar inviável o acesso dele à grande maioria da população. Subsidiar é o poder público, ou a prefeitura, ou o governo federal, colocar um dinheiro no metrô, na CBTU, para compensar para que a tarifa não seja bancada somente pelo passageiro. Porque hoje, né, 99% do mundo, todo o sistema de metroferroviário é subsidiado. Seja pelo ente federal, estadual ou municipal. Então, ele é subsidiado. Isso aí é questão mundial, não é uma questão só de Brasil. Então, o que acontece é que você coloca numa conta que ela já não fecha, porque a tarifa não consegue manter o sistema, o lucro do empresário. O que é mais uma coisa a agregar. E aí o governo, seja ele, aí é um ponto muito importante a ser dito, seja ele o federal, o estadual ou o municipal, vai ter que tirar dinheiro dos cofres públicos
para poder manter esse sistema, para garantir o funcionamento do sistema. E quem assumiu o metrô não vai querer ter prejuízo, vai querer ter lucro e aí o risco de aumentar a tarifa. E com certeza o aumento da tarifa é um fator já decidido. Isso fica previsto em contrato, inclusive. Quando há o contrato de concessão, já vem pré-estabelecido os aumentos que a concessionária vai poder colocar. Isso já vem estabelecido. E tem outra coisa que já é estabelecida, é o seguinte: a concessionária não tem prejuízo. Ela não tem prejuízo, porque há uma estimativa de público transportado. Se ela não alcançar aquilo ali, vem a taxa de subsídio do governo. Então o governo garante o lucro do empresário. O empresário não entra nessa. É por isso que em tese é atrativo para a iniciativa privada, porque ele pega bilhões para poder fazer as obras. E além disso, depois das obras prontas, bilhões dos cofres públicos, né, vamos dizer assim. Vamos falar isso claramente. Tanto é que foi aprovado no Congresso 2,8 bilhões para poder viabilizar isso. Então, é dinheiro público para a iniciativa privada para fazer obra de ampliação e modernização. E além disso, depois de tudo prontinho, ainda vem o subsídio do governo para poder manter o sistema funcionando, caso a concessionária não alcance no transporte o número de usuários predefinido numa avaliação técnica prévia de número de usuários transportados. Hoje são quantos funcionários no metrô de Belo Horizonte? Em torno de 1.600 funcionários. 1.600. Aqui em Belo Horizonte. Tantos que trabalham na operação do metrô, quanto na parte administrativa da CBTU, é isso? Nas diversas áreas, administração, manutenção e operação. Sim. Agora, essa assembleia que vocês marcaram para quinta-feira, é uma coincidência de estar acontecendo na mesma semana da greve dos rodoviários ou já estava marcada? Vocês marcaram por causa dessa greve dos rodoviários? É uma pauta, um movimento conjunto, vamos dizer assim, de quem trabalha no transporte público de Belo Horizonte? Não, foi de fato, com toda certeza, uma coincidência. Por que foi uma coincidência? Na semana passada, na sexta-feira, nós conseguimos uma liminar para barrar a cisão, porque tinha uma assembleia dos acionistas marcada para sexta-feira. Aí nós conseguimos, na noite de sexta para sábado, uma liminar para poder impedir a realização dessa assembleia. Porém, na madrugada mesmo, no outro dia, o governo conseguiu, através de um juiz plantonista também, cassar essa liminar. Então a assembleia, inclusive, de fato, já ocorreu e já aprovou a cisão parcial de Belo Horizonte. Então, diante dessa decisão de aprovar a cisão parcial, e isso implica diretamente na vida dos trabalhadores, nós decidimos convocar essa assembleia para passar para a categoria o momento que a gente está em relação a esse processo todo de cisão e privatização e deflagrar o estado de greve. Por quê também? Porque nós temos uma audiência marcada para o dia 15 de dezembro no MPT. E a gente espera e acredita que o governo vai chegar com uma coisa concreta para poder tratar sobre o futuro dos trabalhadores, dando margem ao sindicato de apresentar propostas, de discutir, de forma que isso não prejudique os trabalhadores e as trabalhadoras aqui do metrô. Essa reunião que você fala é do Ministério Público do Trabalho, exatamente. É isso? Agora, eu estou com esse dado aqui, só para a gente finalizar, esse dado passado pela CBTU, que ontem aumentou a demanda no metrô em 16 mil passageiros por cada greve nos ônibus. E o metrô ontem transportou 110 mil usuários. Eu estou achando esse número pequeno, porque isso era 10, 15 anos atrás. O metrô, ele está transportando mais de 200 mil passageiros normalmente, não? Não. O que acontece? O metrô, antes da pandemia, ele já chegou a bater um recorde de transportar mais de 240 mil usuários por dia. Ele já bateu esse recorde, né? Mesmo não havendo a ampliação, a modernização, mas com o sistema que a gente já transportamos mais de 240 mil usuários dia. Porém, a pandemia, ela veio inclusive para demonstrar e comprovar mais uma vez os nossos argumentos. Houve uma queda brutal do número de passageiros transportados. Nós chegamos a transportar menos de um terço dos usuários do recorde alcançado, de mais de 240 mil usuários. Menos de um terço. E mesmo com a retomada das atividades na cidade, o fato da tarifa estar a R$ 4,50, o fato de não compensar a integração ônibus-metrô, porque o usuário gasta muito para andar na cidade, né? E o fato das pessoas preferirem ou andar a pé ou buscar outros meios de locomoção, essa quantidade de usuários não foi recuperada para o sistema. Então a gente vem já há algum tempo, mesmo com a retomada da cidade, ficando muito aquém daquilo que o metrô tem capacidade de transportar e daquilo que já foi um dia a busca maior por esse meio de transporte. Então,